Olá, voltamos então para continuar aí a nossa aula de Psicologia da Educação para o concurso de professora adjunta de Educação Infantil do município do Rio de Janeiro, compondo ali o tópico de Fundamentos e Concepções de Educação Infantil, aula 1, certo? Muito bem. Nós já trabalhamos os autores interacionistas Piaget e Vygotsky, vimos ali as questões relacionadas ao inatismo e behaviorismo e agora nós vamos trabalhar o Vallon, outro autor muito explorado nesse concurso. Verificando as provas, também eu pude ver que pelo menos uma questão específica de Vallon é certo de cair nessa prova, certo? E essa questão, essa observação, eu vou acabar fazendo aqui com vocês. Não a questão em si, mas a observação que vai fazer com que vocês acertem nessa prova, certo? Muito bem. Vallon, vamos acompanhar o slide comigo para vocês poderem entender bem? A criança para Vallon é essencialmente emocional e gradualmente vai constituindo-se em um ser sociocognitivo. Estabelece uma teoria desenvolvimentista e ao mesmo tempo socio-interacionista. Diferente de Piaget, que seria ali o representante da psicologia do desenvolvimento, e Vygotsky, o representante da psicologia da aprendizagem, Vallon vai unir aí as duas questões, né? Vai ser tanto desenvolvimentista quanto socio-interacionista. Isso porque ele vai dizer que o indivíduo ele não desenvolve o conhecimento de forma linear, porque essa realidade sociocultural de fato vai ser referência para esse desenvolvimento dessa aprendizagem. Entretanto, ele vai estabelecer etapas de desenvolvimento do conhecimento, o que vai fazer com que ele seja também desenvolvimentista, certo? Vallon argumenta que as trocas relacionais da criança com os outros são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa. As crianças nascem imersas em um mundo cultural e simbólico e não aprendem de forma linear, como eu já ressaltei para vocês. E aí, a gente tem os 3 conceitos de articulação muito fortes na teoria de Vallon, que inclusive costuma ser cobrado em qualquer concurso, não só nesse que a gente está estudando hoje, mas em qualquer concurso esses 3 conceitos são cobrados, né? Diferente do que a escola tradicional apresenta em torno da questão do conhecimento, em que vai preconizar sobretudo aí a questão do conhecimento cognitivo, intelectual, Vallon vai colocar que a aprendizagem ela vai muito além disso e, sobretudo, as questões do desenvolvimento infantil dependem de outras questões, né? Para que você possa consolidar o desenvolvimento cognitivo, é preciso articular o afetivo e o motor, né? Então, entender essa questão do desenvolvimento afetivo, motor e cognitivo como integrados, interdependentes e até, em muitos momentos, um servindo de base para que se chegue ao outro, é muito importante, né? Para a gente entender a teoria de Vallon. Outro conceito que Vallon vai apresentar é a questão do sincretismo subjetivo. Por pelo menos 3 anos, a criança vive imersa a uma relação imaginária, com fábulas distantes da realidade. É muito comum a gente ver, quando a gente está num ambiente junto com crianças que estão brincando, elas dispersam daquela realidade ali ao qual ela está inserida e vivendo um mundo próprio. O que o Vallon vai colocar, e até sinalizando a questão da afetividade, é que esse mundo fora do real é um mundo que constitui o pensamento dessa criança naquele momento, né? E é o que ele vai denominar como sincretismo infantil, um sincretismo subjetivo, de modo que essa afetividade e essa relação com esse mundo fabuloso é o que a gente pode entender como um primeiro momento aí de desenvolvimento de conhecimento. Ou seja, você não tem uma relação cognitiva intelectual específica, mas você tem uma relação desse indivíduo com uma ordem um tanto quanto imaginária, que é um desenvolvimento,
né? Para a gente ver como não necessariamente é preciso desenvolver conhecimentos ali escritos, intelectuais, para pensar em desenvolvimento da criança. A criança desenvolve essas questões imaginárias, né, através desse sincretismo, e isso se consolida mais tarde como uma forma de base para a construção do conhecimento, certo? E aí ele vai colocar que conforme vai desenvolvendo essa forma de pensar sincrética, vai dando espaço ao pensamento real e intelectual, ok? Isso cai na prova, vi umas 2 questões lá das provas anteriores que perguntou exatamente o que significava esse sincretismo. E aí, ainda dentro dessa condição de sincretismo, o outro conceito que ele vai trabalhar é a ideia de simulacro, quer dizer, simulacro, e eu botei aqui representação, entre parênteses, imitação. Essa é a forma pela qual a criança se desloca da inteligência prática ou das situações para inteligência verbal ou representativa. Quer dizer, a referência que essa criança tem de mundo, primeiro numa condição sincrética de fábula, porque ela tem essa condição imaginária estabelecida enquanto criança mesmo, vinculada a uma ordem afetiva. Em contato com esse meio social, vai fazer com que ela pratique essa imitação, né? Essa imitação é a primeira representação que ela tem de inteligência. Ela vai representar através disso, dessas reproduções, o que ela está aprendendo de fato dentro daquele meio social. Certo? Então esses 2 conceitos são muito explorados. Estudem direitinho, prestem bem atenção, porque isso é cobrado em prova. Muito bem, e aí a gente vem para os estágios de desenvolvimento de Vallon, certo? O primeiro estágio, impulsivo emocional, onde ele vai caracterizar ali de 0 a 1 ano de idade, onde a criança vai estar motivada exclusivamente pela questão da afetividade. Veja bem, a afetividade, ela possui uma relevância muito forte no desenvolvimento da criança. Se a criança ela está desenvolvendo, por exemplo, a capacidade dela de andar, ou seja, iniciando ali os primeiros passos, e o adulto, talvez por medo, por susto, por cuidado, repreende aquela criança naquele momento, isso pode causar um bloqueio de modo que ela vá demorar a desenvolver aquele andar novamente. Então você percebe que a afetividade ela está extremamente, intimamente ligada ali à questão do desenvolvimento, de modo que ela vai dar confiança para que essa criança continue a desenvolver, certo? Bom, a segunda etapa seria o estágio sensório-motor ao projetivo, que seria de 1 a 3 anos de idade, onde predominam as atividades de investigação, exploração e conhecimento do mundo social físico. É aquela fase que a criança bota a mão em tudo, né? Visualiza tudo, quer mexer em tudo e, principalmente, explora o seu corpo. A constituição do eu, ela depende dessas sensações e dessa relação motora. Certo? Muitas instituições de educação infantil se prendem ao que muitos vão chamar de desenvolvimento de coordenação motora fina, certo? E aí a criança fica lá cobrindo, até que possa se consolidar ali a condição dela constituir uma letra, né? Após cobrir. No máximo que isso vai trazer para a criança é uma tendinite, né? Porque basicamente para se constituir enquanto eu e para poder essa inteligência psicomotora atuar de fato, é preciso que essa criança se consolide e compreenda e tenha firmeza no seu corpo. Então o período sensório-motor ele é muito importante para isso. Para Vallon, a questão do desenvolvimento motor ela vai ter tal importância que ela vai anteceder até mesmo o ato mental. A criança ela precisa ter essa firmeza, ela precisa ter essa confiança, ela precisa ter esse direcionamento, essa ordem de lateralidade para que ela possa desenvolver. Percebam quantas questões relacionadas ao afetivo e ao desenvolvimento motor fazem parte dessa constituição de desenvolvimento da criança antes de chegarmos de fato ao desenvolvimento cognitivo intelectual. Bom, e aí ele vai estabelecer mais 3 estágios. O primeiro, estágio personalístico, dos 3 aos 6 anos, aparece a imitação inteligente, ao qual constrói significados diferenciados que a criança dá para a própria ação. Ou seja, esse estágio é um estágio muito
muito pedido aí no concurso do município do Rio. É a questão do eu, de posse ali, de todo um desenvolvimento afetivo e motor, e obviamente, continuando esse desenvolvimento, porque a gente está falando de uma etapa que vai de 3 a 6 anos, a criança constrói essa ideia de eu, né? Quem sou eu? Quem sou eu nesse mundo? Ok? E aí, quando ela consegue se constituir dentro desse processo, ainda muito pautada pelo pensamento sincrético, ainda muito pautada pela representação da imitação, é claro, ela vai construindo a sua personalidade. É quando você vê a criança falando muito eu, minha. Até então, pode observar que uma criança menor tem o hábito de se dirigir a ela mesma como terceira pessoa. Quando ela passa a se dirigir em primeira pessoa, com pronome de primeira pessoa, é porque ela está consolidando essa fase, esse estágio que Vallon denominava como personalismo, ok? Então, quando ele sai desse estágio personalismo, ele entra no categorial que seria após 6 anos de idade, onde finalmente para Vallon ele vai estar em condições ali de desenvolver a questão cognitiva e intelectual, né? E a partir daí você trabalharia mesmo as questões relacionadas a conhecimentos escritos, a questões mesmo de alfabetização, etc, etc, certo? E o último estágio, embora nós estejamos trabalhando aqui um concurso vinculado à educação infantil, a título de conhecimento seria a adolescência, né? E aí ele vai colocar o seguinte, que nesse estágio da adolescência a criança volta-se a questões pessoais, morais, predominando a questão da afetividade, né? Aquela eterna crise de identidade que os adolescentes apresentam, certo? Então é isso, fico por aqui com a questão da teoria de Vallon. Espero ter contribuído aí, dentro desse contexto de psicologia da educação, para as questões de fundamentos e concepções da educação infantil, para essa prova de professora adjunto do município do Rio de Janeiro, ok? Forte abraço, nos vemos aí na próxima aula.